era o altar do incenso? O que o incenso representava? Por que Hebreus diz que o altar de incenso se encontrava no lugar do Santo dos Santos? E por que a fórmula do incenso não podia ser reproduzido para os fins profanos? Acompanhe comigo. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos chegando ao final deste terceiro trimestre de 2018. E hoje, na nossa aula de número 13, as orações dos santos no altar de ouro, que tem o nosso texto áureo, que se encontra no livro de Hebreus, carta de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A nossa verdade prática diz assim: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar de que a nossa oração é a maior oferenda que possamos apresentar ao Pai Celeste. Nossos objetivos específicos dessa nossa lição de número 13 vai dizer assim: mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, e conhecer que as orações do santo são qual incenso precioso. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 12 ao 13, e também no livro de Apocalipse, capítulo 5, do 6 ao 10. A nossa aula do altar de incenso, antes da gente iniciar ela, aquele convite rapidinho e básico: se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu joinha se você gostar das nossas aulas, seus comentários, e que o nome de Jesus possa ser louvado e exaltado para sempre em nossas vidas. A nossa introdução vai dizer assim que no Antigo Testamento o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente ao Senhor que poderia se oferecer ao Senhor. No lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com incenso, preparado exclusivamente para aquela ocasião. Para a gente entrar na nossa lição, eu vou deixar aqui uma foto do tabernáculo. É preciso a gente entender que existiam 3 compartimentos, seja o átrio ou o pátio. Quando se estava no pátio, tinha o altar do holocausto, logo após a pia. Quando se entrava no lugar santo, o segundo compartimento, você iria ver ali o altar de incenso de frente com o véu, que separava o lugar santo dos santos, a mesa dos pães da proposição, que foi estudado nas aulas anteriores, e o castiçal de ouro. De frente com o véu, que estava o altar de incenso, do outro lado, no outro compartimento, estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Eu vou deixar a foto aqui. E quando a gente entra no nosso subtópico primeiro, que tem o tema Lugar Santíssimo, vai dizer assim: para oferecer incenso ao Senhor, 3 coisas eram necessárias: o lugar, o altar e a cerimônia. E uma observação importante: somente o sumo sacerdote poderia entrar e conduzir este ato de adoração. Eu quero deixar o ponto de número 1 para depois, para o finalzinho, e passar para o ponto de número 2, que vai dizer a respeito do altar do incenso. Se você tem a nossa lição, quiser acompanhar, se você não tem, você pega a Bíblia, Êxodo capítulo 30, versículo 1, vai nos dar detalhes do altar do incenso. Deus mandando Moisés pedir para Bezalel construir, ou seja, a ordem de Deus para construir um altar de incenso de madeira de acácia ou citim. O seu comprimento seria
né, de 46 centímetros, ou um côvado por um côvado, 46 por 46 quadrado, né? E a sua altura de 2 côvados, ou seja, 91 centímetros. As suas pontas seriam dele mesmo. Essa madeira de cetim foi coberta por ouro puro, e a sua cobertura, suas paredes ao redor, as suas pontas, lhe fará uma coroa de ouro, ou seja, que significa a madeira, a humanidade de Cristo, sua coroa de ouro, o Cristo, o Rei, o nosso Rei. E tinha também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos e ambos deles, para colocar as varas com as quais era levado. Tinha as argolas, as 4 nas laterais, e passava a vara no meio para que pudesse carregar esse altar quando fosse transportado de um lugar para o outro, conforme o tabernáculo era móvel, conforme onde Deus ordenava, ali eles obedeciam e levavam. Era o nosso ponto de número 3, a composição do incenso. O incenso era destinado ao altar de ouro, não poderia ser usado instintivamente, que não fosse exclusivo ao Senhor. A sua composição era de estoraque, onica e galbano. Êxodo 30, capítulo 34 a 36. A receita do perfume não constituía nenhum segredo, todavia, se alguém o reproduzisse para fim profano, seria punido severamente. O incenso queimado no tabernáculo era sagrado, era usado exclusivamente na adoração a Deus. Deus ordenou que o incenso fosse com as composições faladas, e a gente sabe muito bem que os sacerdotes queimavam incenso para ter um cheiro agradável. Quem usasse esse ingrediente de maneira errada seria punido de forma severa. Quem fizesse essa composição para se regalar, e aproveitar desse cheiro, tinha que ser discepado do seu povo, conforme nos diz Êxodo capítulo 30, versículos 37 e 38, que diz assim: porém, este incenso que fareis segundo essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O versículo 38 de Êxodo capítulo 30 diz assim: qualquer que fizer outra tal com este povo, para o cheirar, será extirpado de seu povo. Nosso ponto de número 4, a cerimônia, diz assim: o incenso só podia ser queimado com brasas tiradas do altar de bronze, lá do átrio. E já de posse dessas, os sacerdotes aproximavam-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar, e dessa forma a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Observamos que, isso que é interessante, antes de se achegar ao altar de ouro, o sacerdote tinha que passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que, sem o sangue de Cristo, jamais teremos acesso ao trono da graça. Agora, voltando ao nosso ponto de número 1, lugar santíssimo, que a gente sabe lá que está o altar de incenso, o castiçal de ouro e a mesa dos pães da proposição. Eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 9, versículo 3 e 4. Diz assim: mas depois do segundo véu, que estava o tabernáculo, que se chama lugar santíssimo, o qual tinha um incensário de ouro, e a arca da aliança coberta de ouro em todas as partes ao redor. Até aí basta para nós. Pensa comigo, se voltarmos lá atrás, no Éden, a gente vê que, para comparar que a nossa lição, a Bíblia vai dizer que ela está no lugar santo, mas faz parte do lugar santíssimo devido ao altar de incenso simbolizar as orações dos santos, e logo após, por estar de frente com o véu e do outro lado a arca da aliança, a presença de Deus. Se a gente pensar um pouquinho, quando Deus, a gente voltar lá em Adão, quando Deus vinha visitar Adão, observe que não tinha um tabernáculo ainda, no nosso ponto de vista, olhando de Moisés. Mas também não tinha uma arca da aliança, não tinha um altar de incenso para
oferecer os seus incensos a Deus. Mas se a gente olhar muito bem, Deus vinha conversar com Adão. Não tinha a Arca da Aliança, mas tinha a presença de Deus, a presença do próprio Deus. Então, aquele lugar onde a presença de Deus vai, veja lá no tabernáculo, só para a gente entender, no tabernáculo a presença de Deus só tinha no lugar santíssimo, aonde a presença de Deus era forte, descia sobre o propiciatório, ali onde o sumo sacerdote estava, né? Primeiro, só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Adão era um forte candidato à imortalidade, pois ele não tinha pecado, ele não tinha comido do fruto da árvore que Deus proibiu. Então, não tinha a arca, mas tinha a presença. Se a gente comparar, lugar santíssimo, Éden, lugar santíssimo. Por quê? Lugar santíssimo só tinha a Arca da Aliança. Estão entendendo? O Éden não tinha a Arca da Aliança, mas a presença de Deus vinha. No tabernáculo, somente o sumo sacerdote poderia entrar. No Éden, Adão tinha acesso à presença e ao próprio Deus. Mas aí está faltando o altar do incenso, né, que são as orações dos santos. Se a gente analisar um pouquinho, a gente vai ver que Deus vinha conversar com Adão. Então a presença de Deus já estava, como falado, já temos a Arca da Aliança. O que Deus vinha fazer no jardim? Estão entendendo? Deus vinha recolher as orações de Adão, os louvores de Adão, o incenso de Adão. Estão entendendo? Então temos a Arca da Aliança, ou seja, a presença do próprio Deus, e a gratidão de Adão ao Senhor. Então temos esse contraste dessas duas mobílias. Se a gente compararmos o Éden como o lugar santíssimo, temos ela junto. Aí a gente vai ver que lá no tempo de Moisés, né, tinha o véu que separava a Arca da Aliança e o altar de incenso. Hebreus diz que eles estavam juntos. Se a gente comparar, a gente vai ver Adão, Deus falando com ele, recebendo os seus louvores, suas orações, né, e a presença. Então, se a gente olhar para o passado, a gente vê altar de incenso, altar de ouro, né, uma tipologia, e a presença de Cristo. Só que agora o Velho Testamento, quando Deus dá as leis e manda ele montar o tabernáculo, né, vai ver que a Arca da Aliança estava, tinha o véu que separava, e do outro lado o altar que o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecia o seu incenso. Só que Adão, ele desobedece e peca. Deus tira ele do lugar santíssimo ou do Éden e pede para que ele se retire do jardim e ponha lá os anjos com a espada para guardarem, ou seja, o véu. Então, se a gente comparar Éden com o tabernáculo, aí nós temos a presença de Deus no Éden, agora as espadas e os arcanjos, serafins, né? Então temos mais o véu. Só que o homem está em pecado. O homem caído não pode voltar no Santo dos Santos. Aí vem Jesus e morre na cruz, derrama o seu sangue. Estão entendendo? Quando fala assim que rasgou o seu véu, ou seja, através do que Jesus fez na cruz, Jesus consegue restaurar o homem de novo, fazendo o homem o sumo sacerdote. Ou seja, o véu se rasgou. O homem tem acesso de novo. Estão entendendo? Então, por causa do homem pecar, né, o homem não pode voltar ao jardim. Entenda que depois de Adão, Deus falou com muitos homens, com Abraão, com Isaac, Jacó, com Noé, com Enoque. Só que eles não poderiam mais ter a presença do próprio Deus, o Deus descer lá pessoalmente e colher as orações. Agora Deus falava com eles, eles iam preparar um altar para queimar o holocausto a Deus. Estão entendendo? Nessa divisão separa-se o altar de incenso, né,
o homem fora do jardim, a espada, véu, e o homem para fora, né? Então criamos o lugar santo, o lugar santíssimo, que é o Éden, fechado com as espadas, e do outro lado o lugar santo, o homem oferecendo sacrifício. Aí separam essas duas mobílias. Somente quando Jesus vem na cruz, tira o véu, nos coloca em posição de sacerdote, aí a gente tem um contato com ele. Sabe quando fala que o véu se rasgou e eu tenho livre acesso para adorar? Então, pode-se considerar que essas duas mobílias andam junto. É mais ou menos por aí. Agora, para a nossa síntese do nosso tópico 2, nosso tópico 1, vai dizer assim: o incenso era oferecido pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo. Tudo bem. As orações dos santos, nosso tópico de número 2, vai dizer assim: o qual incenso precioso são inimitáveis em seus efeitos. Eis porque não podemos relaxar quanto à nossa comunhão com Deus. Isso para nós hoje também. Receita para uma oração perfeita. Nosso incenso, nosso ponto 1. O Senhor Jesus, no Sermão das Montanhas, entregou aos discípulos um modelo de oração perfeita. Ele nos exorta a também não imitar os gentios e hipócritas, pois esses imaginavam que pelo seu muito falar seriam ouvidos. Aí, nosso comentarista deixa pra gente: portanto, fechemo-nos em nosso quarto, no lugar santíssimo, e falemos com o Pai celeste. Desta forma, entramos com ousadia e confiança ao trono da graça. Pode haver incenso mais excelente do que este, do que as orações do santo? Além do mais, as nossas súplicas chegarão aos céus por intermédio do Espírito Santo, que nos intercede com gemidos inexprimíveis. A gente sabe muito bem que quando fala a respeito de uma receita na nossa oração, e o próprio Jesus exorta a não imitarmos eles, pois o seu muito falar. Importante para a gente entender que numa oração a gente tem que saber com quem a gente vai falar. Primeiro, olhar como nós estamos, porque não adianta a gente pega muito: vou para o meu quarto, fechar a porta e vou orar. Se nós não estivermos limpos, em perfeita comunhão com o Espírito Santo, você pode passar a vida inteira tudo dentro do teu quarto orando e não vai sair do teto. A partir do momento que você reconhece que você é um ser pequeno e aceita Jesus, você pode estar em plena comunhão com o Espírito Santo, você pode orar e ele vai atender. A oração do salmista como sacrifício ao Senhor, o salmista vai dizer assim: suba a minha oração perante o Senhor como incenso, seja o levantar das minhas mãos como sacrifício à tarde. Quando nos dedicamos integralmente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se uma oferenda a Deus. Só que isso só vai acontecer, como foi falado, a partir do momento que eu me integro totalmente a Deus, a minha vida torna-se uma oferenda, a Deus. Só que a gente falou na nossa lição inteira a respeito de santidade. Deus, eu afirmo para você, eu posso dizer para você com certeza, se você não estiver em posição de servo de Deus, jamais Deus vai ouvir tua oração. Entendeu? É a mesma coisa que você estiver passando mal e não ir num hospital. A única coisa que pode fazer mudar esse quadro seria a misericórdia de Deus. Mas você hoje tem uma chance. Seja este corpo de Cristo, esteja em amizade com o Espírito Santo, para que a sua vida possa se tornar uma oferenda a Deus. Nosso ponto de número 3, a oração dos santos na grande tribulação. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires. Todos esses, apesar das perseguições do anticristo, atuarão fiéis como testemunhas de Jesus Cristo. A oração desses santos serão recebidas no céu como um incenso de grande valor. Ninguém pode deter a oração de um santo, o poder de um santo no culto do seu quarto, que roga a intervenção do Espírito Santo, a intervenção do Santo dos Santos, sendo melhor. Como dito aqui, a gente sabe que no período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, haverá um grande número de pessoas que vão ficar.
né? Pessoas que não quiseram aceitar, ou talvez aceitaram e não levaram em conta essa santidade que a gente está falando. Ou seja, aí na grande tribulação eles vão orar, né? E vai ter salvação. Eles orarão e Deus ouvirá, e será como diz aqui, atuarão como fiéis testemunhas, e as orações deles serão recebidas no céu como um incenso de grande valor, segundo Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 3. A nossa síntese do nosso tópico 2, a oração do santo, são como incenso precioso diante de Deus. Nossa conclusão de hoje, quero deixar uma conclusão minha para vocês. A gente está falando a respeito de tabernáculo e a respeito de Jesus. Como foi falado, o tabernáculo se dividia em 3 partes. Perceba uma coisa: Deus, Jesus, Espírito Santo. Lá no átrio, como foi falado, tinha o altar de bronze, onde eles ofereciam o seu sacrifício por si para avançar próximo a outro compartimento chamado lugar santo. Após este altar de bronze tinha uma pia para ele se lavar. Entenda uma coisa: no mundo, o Espírito Santo está aqui na terra. Jesus deixou ele para a gente. A palavra de Deus está aqui na terra, né? E a palavra, ela limpa o homem, né? Como a pia que está no lugar, no átrio. Quando o homem é regenerado por este Espírito Santo que convence através da palavra, que lava a alma do homem, e o homem passa a aceitar Jesus, ou seja, ele chega no lugar santo. No lugar santo, ele aceita Jesus, ele tem o pão da proposição, ou seja, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu para alimentar a sua alma. Ele tem também o candelabro de ouro, a luz do Espírito Santo. Aí mais adiante, depois que ele aceita Jesus, ele vai se encontrar com o seu altar de incenso. No altar de incenso ele vai orar, ele vai balançar o seu holocausto, né? E a fumaça vai tomar conta, ou seja, ele vai falar para Jesus: o meu eu diminuiu e eu estou pronto, eu já fui batizado com o Espírito Santo, ele me lavou lá no átrio, neste mundo. Agora eu aceitei Jesus, e agora, Jesus, eu quero ter direito ao santo dos santos, à intimidade, a estar perto de ti. É por isso que o véu se rasgou, é por isso que o holocausto perfeito foi Jesus. Se Jesus não fosse o holocausto perfeito, se não precisasse de um cordeiro santo, Barrabás subiria a cruz, assumiria tudo e estava tudo uma boa. Não, o cordeiro já foi preparado desde antes da fundação do mundo para pegar o homem. Lembra que a gente falou lá do Éden, do tabernáculo, que pecou e foi expulso do jardim, e colocar de novo a presença de Deus. Foi isso que Jesus fez. É para você que está me ouvindo agora. Você pode entrar no lugar santo dos santos. É só você negar-se a si mesmo, aceitar Jesus como Salvador, ter o Espírito Santo como Deus ao seu lado, para que um dia nós possamos ir morar com Deus Pai. Deus abençoe vocês, até a nossa próxima aula, que o nome de Jesus possa ser louvado e exaltado. Amém?